ícones do teatro brasileiro, da cultura brasileira, Sueli Franco e Nicete Bruno. Minhas queridas, bem-vindas. Nicete, bem-vinda. Ai, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Sueli. Eu também estou muito alegre de estar aqui, ainda mais falando de Dulcina. Eu quero agradecer as pessoas todas que fizeram com que esse filme fosse o sucesso que foi, porque esse filme ganhou 4 candangos aqui em Brasília, ganhou melhor filme pelo júri popular, melhor filme pelo júri oficial, melhor direção de arte, salve Úrsula e Demétrios, lá de Pirinópolis, os diretores de arte, e melhor atriz pelo conjunto de 6 mulheres. Nicete, você aos 14 anos, estava fazendo uma peça com a Dulcina de Moraes. Foi o início da minha carreira profissional. Nós estreamos no Teatro Municipal, na temporada de arte de Maria Jacinta. Foi ali que tudo começou. Eu queria ler um trechinho do que a Dulcina falou sobre você. Ela diz assim: eu estava fazendo a minha primeira temporada no Teatro Municipal e uma das peças era A Filha de Iório, de Gabriel D'Annunzio, com 3 papéis femininos importantíssimos. E o papel da mais jovem era o maior. Depois de testar dezenas e dezenas de atrizes jovens, eu fiquei preocupada, pois nenhuma se enquadrava na personagem. Aquilo já estava me deixando desesperada, pois a estreia da peça já estava marcada e nós não tínhamos nem começado os ensaios. Então, o Luiz Delfino, hoje fazendo comicidade nos programas humorísticos da TV Globo, e que na época estava mexendo com teatro amador, sabendo da minha dificuldade, sugeriu uma menina chamada Nicete Bruno, em que ele depositava muitas esperanças. Eu estava tão aflita que se ele sugerisse a mãe dele, eu diria: serve, 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 traz, traz. Então, me apareceu uma menina louquinha, bonitinha, vestida com uniforme colegial e com alguns livros debaixo do braço. Eu olhei e pensei: ah, meu Deus do céu, mas que falta de sorte. Ela é tão pequenininha, tão... Aí ela vai citando. Aí, mesmo sabendo que o papel era muito forte e achando a Nicete frágilzinha, eu disse: leia o papel, minha filha. E aí ela leu tão bem, mas tão bem que eu fiquei entusiasmada e dei a ela o papel mais importante da peça. Ensaiei, ensaiei, ensaiei com ela até a exaustão. E ela acabou fazendo o papel magistralmente. Era dificílimo o papel, e ela se saiu maravilhosamente bem. Foi o primeiro trabalho importante que ela fez no teatro. E, felizmente, até hoje, está por aí fazendo desempenhos ótimos. Não foi fácil a minha tarefa de dirigi-la, pois ela não tinha a minha experiência e nem tinha uma tendência a copiar os meus gestos inconscientemente, pois eu era seu modelo. Nicete Bruno. Essa eu tenho orgulho em afirmar que começou comigo. Meu Deus, mas é uma emoção tão grande, é um agradecimento maior, é um momento extraordinário que não sairá da minha lembrança. Obrigada, viu? Muito obrigada por me mostrar isso. Demais! Aos 14 anos, eu estava na escola ainda, porque eu comecei a movimentação artística na minha vida muito cedo. Eu participei do Teatro Universitário, da Jerusa Camões, participei do Teatro Estudante, do Pascoal Carlos Magno, e fui convidada naquele dia para ir até o Teatro Fênix, que não existe mais, foi derrubado, infelizmente, para fazer um teste com a Dulcina de Moraes para um espetáculo chamado A Filha de Iório, do D'Annunzio, que iniciava a temporada de arte de Maria Jacinta no Teatro Municipal. A Dulcina olhou para mim, ainda disse para Maria Jacinta:
mas ela é muito menina. Aí a Maria Jacinta disse assim, mas experimenta. E aí ela me deu um trecho do texto e ela disse para mim, olha para mim e contracena comigo. Eu falo e você responde. Você pergunta e eu respondo. Está bem assim, minha filha? Eu digo, sim, senhora. E aí começamos. Ela começou a ler o texto, eu também, e nós fomos começando, lemos o trecho todo, inteiro. Aí ela virou para Maria Jacinta e diz assim, ensaio às 9h da noite. Eu fiquei olhando e disse assim, eu? Ela disse, você. Quantos anos você tem? Eu fiquei apavorada, porque eu pensei, se eu disser que eu tenho 14 anos, ela não vai me querer. Então eu disse, 16. Quando eu cheguei para ensaiar, a Dulcina disse assim, começou mal, começou mentindo. Eu digo, eu? Sim, você disse que tinha 16 anos, como se 16 fosse muito mais do que 14. Aquele jeitinho dela. Assim, minha querida, daqui uns anos você vai querer diminuir em vez de aumentar. Como é que você já estava no Teatro do Estudante aos 11 anos de idade? Como é que O foi? colégio onde eu estudei tinha o curso de expansão cultural, que eles davam uma importância enorme. Eu, então, fui levada para a Associação Cristã de Moços, que tinha um grupo de apresentações. E eu comecei a pertencer a esse grupo. Eu participava das apresentações, que eram sempre feitas no Teatro Ginástico, e dali me levou para o teatro universitário dirigido pela Jerusa Camões. E eu fiz a Julieta, do Romeu e Julieta, lá no teatro universitário. E quando a Dulcina ia estrear no municipal, o Luiz Delfino, que estava na companhia da Dulcina, e ela com dificuldade de encontrar alguém, ele então sugeriu que eu fosse, ele me avisou a mamãe, eu estava lá no Teatro Universitário, eu ir até o Teatro Fênix para fazer o teste. Assim, eu entrei em contato com a Dulcina. E foi a melhor coisa que podia... Pois é. Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, porque ela norteou a minha vida. E a Dulcina, assim que eu comecei a ensaiar com ela e ter um entrosamento maior, ela dizia assim, olha, minha filha, você pretende mesmo seguir a carreira de atriz? Porque você, se quiser, você tem tudo para seguir a carreira e fazer sucesso. Eu digo assim, olha, eu não quero outra coisa na vida, é isso que eu quero ter. Eu disse, então, você presta atenção numa coisa, 2 caminhos correrão paralelos na tua vida, o caminho do sucesso e o caminho do fracasso. Minha querida, tire o máximo de aprendizado do fracasso que por acaso você tenha a ter, para que o caminho do sucesso, que será muito, não te suba a cabeça. Isso, então, foi uma coisa que eu guardei e comecei a estudar, a ter sempre uma meta a seguir, sempre procurando fazer o melhor e sempre buscando uma forma de reconhecer o aprendizado maior que um ator sempre deve ter. Sueli, olha o que a Dulcina falou de você aqui. Ela diz assim, Sueli Franco era, na época, uma garotinha e estava na TV Tupi. Convidei-a para fazer um teste. Como era muito talentosa, passou facilmente. Foi mais uma atriz que teve todo o meu apoio para construir uma bela carreira. E ela vai falar. A Dulcina, para mim, era assim um fenômeno, né? Quando a gente chega perto das pessoas. Então, quando me convidaram para trabalhar com ela, foi a minha segunda peça profissional, a gente fica prestando atenção em tudo que a pessoa faz, né? Era uma
personagem, ela tinha assim um carisma muito grande. Eu trabalhei com ela na peça 8 Mulheres. A cena que mais me ficou grafada foi que uma vez, num temporal que teve no Rio, estava na minha cena final, que era quase 2 páginas, eu contando e elas assim caladas, e eu tinha um problema muito sério, que se alguém fizesse alguma coisa diferente, eu começava a rir. De repente, quando eu estou fazendo o final, com aquela chuva, entupiu o ar-condicionado em cima e caiu aquela tromba d'água em cima do público. E o público começou a pular, a sair, mas não saíram do teatro, ficaram até o fim. E todo mundo com medo da minha reação, de eu não conseguir terminar. Mas eu fui até o fim, certinho, e terminei a peça contando a história toda. Mas a Dulcina ficou apavorada, porque qualquer coisa que acontecia, eu ria, ela ficava danada da vida. Mas olha que experiência bonita. Foi o seu primeiro trabalho com Dulcina? Como foi seu encontro, seu primeiro encontro? Trabalho com a Dulcina. Ah, é? Só foi esse trabalho. Nunca mais tivemos um trabalho assim. Nos encontramos quando eu ia a Brasília, aí eu ia visitá-la, a gente se encontrava. Mas trabalhar, nunca mais eu trabalhei com ela. Como era estar com a Dulcina? Como foi estar com ela nessa peça? Ela era maravilhosa, ela era muito bondosa, ela sempre estava a fim de ajudar a gente, de qualquer maneira. Era maravilhoso, ainda mais com aquelas mulheres que todas eram assim, o top do top. Era Maria Sampaio, Iracema de Alencar, Maria Fernanda, Natália Tinga. Era tudo assim. E eu no meio delas. Era maravilhoso, a gente aprende muito. E é importante a gente contar, a gente que vivenciou essa época, a posição da Dulcina foi uma coisa extraordinária, porque ela estava no auge da sua carreira como atriz, a excelente atriz que ela sempre foi. Você perguntou como era a Dulcina como diretora, era extraordinária, ela sabia passar para o ator todo o sentido daquela individualidade que o ator iria ter que vivenciar. Então, ela sabia como colocar o ator na expectativa de conhecimento daquela outra pessoa que faria parte de si. Era fantástica. E extraordinário o amor dela pelo teatro. A Dulcina foi a mulher que instituiu a folga semanal, porque ela dizia assim, uma vez ela foi a Nova York, com Odilon, e ela quis ir a um teatro, e era uma segunda-feira, e não tinha teatro, não tinha um espetáculo. Ela disse, mas como não tem teatro? Ela disse assim, não, porque hoje, dessa companhia, hoje é dia de folga. E ela disse para o Odilon, disse, mas como? E nós não temos folga? O Odilon disse assim, não, eu nunca soube de folga. Eu digo assim, mas agora vamos passar a ter toda essa viagem, e falou com todos os empresários, com todos os responsáveis de companhias existentes para se ter uma folga de teatro, porque ela diz, o ator é o que precisa mais de ter uma folga na semana para poder relaxar, afinal de contas ele vivencia muitas vidas, então ele trabalha muito daquele jeito gostoso de falar que ela sempre teve, né? Então, isso foi fantástico. Lutou muito para que nós tivéssemos uma carteira profissional. Ela foi uma das que batalhou muito. Enfim, ela sempre se dedicou muito, não só à carreira dela como atriz, à companhia dela, que ela fazia as exigências para o violão, mas também se preocupando com todo um grupo artístico do nosso país. E ela
a preocupação dela era tanta que ela disse assim: não é possível que não exista uma academia, uma escola, um local onde os atores e aqueles que pretendem ser atores não exercitem. Por isso, ela foi para Brasília, por isso ela foi para fazer, abandonou a carreira dela, que estava no auge, para poder transmitir para as pessoas jovens, para aquelas pessoas que gostavam da arte, transmitir toda a sua sabedoria, toda a sua consciência como mulher de teatro. Então, eu tenho uma admiração, além de gostar muito dela como pessoa, mas admiração pela mulher de teatro que foi a Dulcina. Foi a Dulcina. Pois é, e eu procuro sempre transmitir esse gosto, essa maneira dela viver em função do teatro para todos os jovens atores que estão nas escolas de teatro e que vêm conversar comigo, e eu sempre procuro passar, porque muitos até nem sabem quem foi Dulcina. Então, eu faço questão de transmitir para esses jovens a criatura extraordinária que foi a quem nós, atores, temos que render todas as homenagens. Esse foi o parêntese que eu queria falar sobre a Dulcina. E vou contar, isso também eu fiz porque aprendi com ela. Eu, numa época, foi em 74, eu fiz um espetáculo, Paulo estava fazendo Orquestra de Senhoritas, e eu fui convidada pelo Abujanra e pelo Arutim, lá do Teatro de Arena, em São Paulo, para fazer um espetáculo chamado Os Efeitos dos Raios Gama nas Margaridas do Campo. Era uma peça do Paul Sindel, e tinha um personagem esse que foi feito pela minha filha, pela Beth, e a Beth estava com 13 anos, a mesma idade da personagem. Chegou uma noite, o Arutim, lá do teatro, chegou e disse: Nissete, está em suas mãos. Nós estamos com 12 pessoas na plateia, sendo que um pagante. Se você não quiser fazer, não deu como não. Tem um que veio à bilheteria para comprar, para assistir nosso espetáculo, nós vamos fazer. Já mesmo a 13 tantos, olha, vamos fazer, dar todo o envolvimento nosso para esse espetáculo, vamos fazer da melhor maneira que pudermos, porque tem 12 pessoas, um pagante, e eu quero que eles saiam daqui satisfeitos. E realmente foi um espetáculo maravilhoso. Terminou o espetáculo, deu muito aplauso, até aqueles poucos gritaram bravo, aquela coisa toda. Eu chorei muito. No dia seguinte, Arutim telefona para mim e disse: Nissete, você está sentada? Eu digo: por quê? Não, porque aconteceu uma coisa. Aquele senhor que comprou a entrada, ele é um grande empresário, é dono de indústrias, e ele comprou um mês do espetáculo para ele fazer doação para os seus funcionários. Está vendo? Um mês vendidas as casas. E aí, toda vez que a pessoa chegava na bilheteria, estava lotação esgotada, lotação esgotada. E aquilo foi despertando o interesse do público. Nós ficamos 3 anos com a peça. Uma coisa que eu queria falar é a respeito das pessoas que atualmente estão fazendo aula de teatro. Fala aí. Muita gente está fazendo para ter fama e não por amor à profissão. E se não tiver amor à profissão, a coisa não dá certo. Você tem que gostar daquilo que faz. Então, eu fui fazer uma peça que os ensaios eram no estúdio do Wolf Maia, lá em São Paulo. Então, os alunos vinham conversar com a gente para saber como é que era essa coisa, né?
Aí eu disse, olha, tem que estudar muito, ter muita paciência e arranjar um outro emprego que possa fazer para cobrir quando não tiver trabalho. Aí um deles fez assim, isso é verdade? Então, eles não sabem como é que é a vida de teatro. Não é fácil. Então, a gente pode ganhar um prêmio lá em cima e passar um ano sem ter um convite para fazer teatro, para fazer um trabalho. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Isso só não acontece quando são aquelas pessoas que se produzem, que fazem aquele grupo. Aí a gente vê que esses grupos trabalham, e trabalham muitas vezes sem receber nada. É só para pagar as coisas que tem que fazer. Então, para eles saberem que tem essas dificuldades na nossa profissão. E uma coisa que eu aprendi, escutando um provérbio de Confúcio, que é o que eu sempre falo, que ele diz: quem faz o que gosta não trabalha nunca. Isso é o caso de quem gosta daquilo que faz. Porque se não gosta, quando acontecem as coisas ruins, é a morte. Mas se a gente gosta, a gente passa por aquilo na maior. Então, gostem, se aprofundem, façam por amor. O teatro, ele não ensina só a quem vai querer representar em cima de um palco, mas ele vai ilustrar a individualidade de uma pessoa. Dulcina fazia isso muito bem, porque cada ensaio que a gente fazia, ela construía toda a formação daquele indivíduo que nós íamos representar. Então, a importância dela, voltada para o ser humano, para o indivíduo, para a pessoa, era muito grande. O que ela não, essa falta de conhecimento dessa parte financeira, ela tinha em excesso na parte humana. Era uma coisa extraordinária, né? E nós, artistas, vivenciamos tudo isso. Então, eu acho que hoje é um momento fundamentalmente de fundamental importância para o teatro brasileiro, porque está se levantando um assunto e uma necessidade importante para todos aqueles, não só de Brasília, mas do nosso país. Então, estamos num momento difícil, estamos num momento em que todos estão procurando autorreflexão para ver o que poderiam mudar na sua pessoa mesmo. Essa é uma oportunidade, você pensar no próximo, e você pensar no próximo, você pensa nas artes, porque são as artes que impulsionam a pessoa humana a viver bem, viver de uma maneira completa, inteira. Dulcina é um símbolo do teatro brasileiro. É uma honra tão grande para nós que fazemos teatro e nós que começamos sob a orientação dessa mulher extraordinária. Hoje é um momento fantástico de doação nossa, no sentido de procurar passar para as pessoas a essência desta figura extraordinária que merece todo o apoio, e merece todo o respeito, e merece todas as homenagens, o que nós prestamos nesse momento. Falo com os jovens que estudam teatro, muitos não sabem quem foi Dulcina, e essa é uma realidade doída, mas é uma realidade. Então, a gente procurando mostrar quem foi essa criatura e o que significa e o que é essa instituição que ela criou, tem que ter o sentimento e tem que ter a noção da coisa importante que tem nas mãos do brasileiro. Viva a cultura, viva a arte brasileira!